relembrando alguns princípios. Primeiro deles, nós temos visto que os mandamentos são um resumo do dever de todo homem. Todo homem será julgado diante de Deus a partir da lei de Deus, conforme resumida nos 10 mandamentos. Só que eles resumem a lei, eles não trazem todas as aplicações, mas elas estão ali embutidas. Mas este é o dever de todo homem, quer seja crente, quer não, quer crer em Deus, quer não, todo homem será julgado a partir da lei de Deus. Segundo lugar, nós temos visto que esses mandamentos, eles nos mostram como amar a Deus acima de todas as coisas e como amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor não anula a lei. Muitas pessoas citam o amor como se ele fosse algo que me dispensasse de cumprir a lei. Pelo contrário, a Escritura ressalta que o amor cumpre a lei. É bom relembrar aqui o que diz Paulo, comentando o que chamamos de segunda tábua da lei, que se refere a como devemos amar o próximo, em Romanos 13, de 8 a 10, que eu vou ler na Nova Almeida. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo começa e termina essa série de exortações com esse princípio: o amor cumpre a lei. Como é que eu sei que amo o meu próximo? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. É assim que nós cumprimos a lei. Então, nós vimos que esses mandamentos mostram como amamos a Deus e sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Em terceiro lugar, embora ensinem o dever de todo homem, nós temos aprendido que para aqueles que foram resgatados do pecado e que fazem parte do povo de Deus, os 10 mandamentos são o instrumento administrativo do pacto da graça. A lei é um instrumento administrativo do pacto da graça. Por isso nós tivemos uma mensagem intitulada A Aliança da Lei, uma Aliança de Graça. Os 10 mandamentos, nós vimos, eles são, por assim dizer, o contrato de casamento entre o Senhor e o seu povo. A relação entre o Senhor e o seu povo é uma aliança que é descrita na figura de um casamento. E é como se Deus estivesse dizendo para a sua esposa: olha, você não pode ter outros maridos, eu sou o seu único. Você também não pode andar com a foto de outro. Só eu posso me representar para você. Você também não vai usar meu nome de maneira leviana. E todo bom casamento, embora todos os dias a gente esteja junto, tem alguns dias que a gente deve separar. Você vai separar um tempo para cultivarmos esse amor, em que nós vamos nos dedicar exclusivamente a esse cultivo, que é o dia do Senhor. Então, os 10 mandamentos são um contrato de casamento. E em quarto e último lugar, à guisa de introdução, nós já temos visto que a primeira tábua, na qual figuram os 4 mandamentos, tratam de como expressamos nosso amor a Deus acima de todas as coisas, enquanto a segunda tábua apresenta os 6 mandamentos restantes, tratando de como expressamos o amor ao próximo. Quando falamos de segunda tábua e primeira tábua, devemos entender um pouco em que sentido é isto. Nós encontramos na Escritura que havia 2 tábuas da lei. Pensa-se que 4 mandamentos estavam numa tábua e 6 na outra. Mas, quando eu falar primeira tábua e segunda tábua, pense em frente e verso. Porque a tábua é escrita de um lado e de outro. Elas eram escritas dos 2 lados. E, na verdade, quando se fala que eram 2 tábuas, é porque as alianças, e lembramos que a aliança entre Deus e Israel, ela foi realizada dentro
contexto cultural dos antigos tratados hititas. E quando se tinha uma aliança entre o suzerano, o rei soberano, e o seu vassalo, o seu servo, ela tinha, geralmente o contrato tinha duas cópias. Uma ficava com ele, com o vassalo, e outra ficava geralmente num lugar sagrado relacionado ao soberano. Então, neste sentido, as duas tábuas da lei são como duas cópias de um contrato. E o que na verdade chamamos segunda tábua deveria ser considerado o verso de cada uma delas. Então, cada uma delas tem os 10 mandamentos, ok? Então, no entanto, quando nós falamos dessa divisão de 4 e 6 mandamentos, essa divisão é apenas didática, e esse é o último ponto que eu quero trazer como introdução. Por quê? Porque a lei é uma unidade. Quando você quebra o menor mandamento, você quebra toda a lei. A lei é uma unidade, a divisão é didática. Porque quando você não ama o próximo, não é possível você amar a Deus e não amar o próximo. Certo? Uma coisa decorre da outra. Então, essa divisão, a lei é uma unidade de tal maneira que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, mas mata, você é transgressor da lei. Eu estou citando aqui Tiago 2, versos 10 e 11. A lei é uma unidade e nós devemos cumpri-la toda. Nós já vimos, meus irmãos, no primeiro mandamento, a quem nós devemos adorar, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E vimos como esse mandamento revela a unicidade e a exclusividade de Deus como objeto do nosso amor maior e da nossa adoração. Nós vimos também no segundo mandamento como devemos, não só a quem devemos adorar, mas como devemos adorar, e vimos que esse mandamento ressalta a santidade majestosa de Deus e a sua incomparabilidade. Ele é incomparável, então nada podemos fazer que o represente, só Ele pode fazer algo à sua própria imagem. Ele nos criou à sua imagem e Ele enviou o seu Filho, que é a imagem do Deus invisível. E eu quero aqui acrescentar, que não mencionei, um aspecto positivo desse mandamento e mais um atributo que ele revela. E aqui você precisa anotar, porque eu não falei sobre isto. Quando o Senhor nos proíbe de fazermos imagens da sua divindade, Ele está positivamente nos ensinando que Deus é Espírito. Esse é um atributo. A espiritualidade de Deus. E importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Esse é o princípio que estava ensinando Jesus. Lá em João 4:24. Você lembra que a mulher samaritana faz uma pergunta teológica? Ela pergunta, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Ela cita aí o Monte Gerizim. Eles estavam perto desse monte. Porque os samaritanos, eles fizeram um templo rival no período interbíblico. E eles diziam, nós adoramos aqui. E eles seguiam apenas o Pentateuco, eles não seguiam o profeta. Tem um dos documentos antigos, é o Pentateuco samaritano. Eles aceitavam os 5 livros da lei, mas nada mais como escritura. E eles tinham um templo que era Gerizim. E aí a mulher samaritana tinha essa pergunta teológica. Os nossos pais samaritanos, eles adoravam nesse monte, em Gerizim. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha que coisa interessante. Jerusalém foi o lugar onde Deus colocou o templo. Mas tudo o que tinha no templo havia uma simbologia naqueles ritos que apontavam para Deus, mas não havia nenhuma representação direta de Deus. No entanto, os judeus começaram a considerar o templo como tendo um poder em si mesmo, um poder mágico. Na época de Jeremias, por exemplo, eles pecavam, depois eles iam para o templo e diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. E Deus destruiu aquele templo para mostrar que o poder não estava no templo. Eles estavam, na verdade, criando uma imagem da divindade, usando erradamente todos aqueles ritos e todos aqueles utensílios.
E é nessa perspectiva idólatra que a mulher está falando. Olha, aqui é o lugar sagrado ou é Jerusalém o lugar sagrado? Jesus diz, nenhum nem outro. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando Deus nos proíbe de usar imagem, Ele já estava ensinando esse princípio. Desde o Velho Testamento, nós encontramos por várias vezes a frase, Deus não habita em templos feitos por mãos. Então, esse mandamento nos revela também que Deus é espírito. Ele é um ser espiritual e que os seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Neste terceiro mandamento, agora entrando no mandamento do verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Obviamente aqui somos proibidos de tomar o nome de Deus em vão. O que significa isto? Em primeiro lugar, que é um princípio geral, agora do nosso mandamento, verso 3, o Senhor está revelando aqui a santidade do seu nome e a reverência devida a ele. Então, o que Deus está revelando é a santidade do seu nome. Eu sempre estou mostrando que Deus revela a si mesmo, de si mesmo nos mandamentos. Deus está dizendo que o seu nome é santo. Exaltai ao Senhor vosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque só seu nome é santo. A santidade do nome de Deus precisa ser resguardada. E eu quero então, no primeiro momento, falar um pouco sobre o significado do nome de Deus. Eu não vou falar propriamente sobre... Tem vários nomes pelos quais Deus se denomina, e um mais especial, que é um nome único, que é Yahvé, né? Palavra traduzida na nossa Bíblia por Senhor, com todas as letras maiúsculas e em negrito. Normalmente, na maioria das vezes em que você encontra a palavra Senhor em letras maiúsculas, em negrito, na maioria, na esmagadora maioria das vezes, está traduzindo o que nós chamamos de tetragrama, a palavra Yahvé, que vem do verbo ser e que nós já tratamos em mensagens anteriores. E você deve revisar essas mensagens, especialmente o Êxodo 3, Êxodo capítulo 3. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte: na cultura bíblica, o nome era mais importante. Nós damos importância ao nosso nome. Quem quer ter o seu nome sujo no Serasa? Quem quer que as pessoas ponham o seu nome na boca de maneira frívola? Eu não quero meu nome em boca de fofoqueiro, né? Eu tenho que resguardar o meu nome, o nome da minha família, pois na cultura bíblica isso era ainda mais importante. Porque na cultura bíblica o nome era uma descrição do caráter de uma pessoa. A gente geralmente dá nome muito mais... Hoje já tem uma preocupação com significados, embora muitos significados sejam deturpados, né? A gente pega desses livros populares e acaba... Já vi muita coisa que nada tem a ver, principalmente no caso de nomes bíblicos com sentido bíblico. Mas, normalmente, a gente gosta do nome pelo que ele soa, né? E, às vezes, até o que soa bem para a gente nem é tão legal assim. Então, a gente dá nome, geralmente, pelo som, pela beleza, pelo menos segundo a nossa visão, né? Depois o filho cresce e descobre que a gente não tinha tão bom gosto assim, e aí ele vai ter que lidar com aquele nome. Mas quando um judeu, um hebreu, colocava nome no seu filho, ele sempre o ligava a algum tipo de significado. Não necessariamente por uma questão etimológica, mas às vezes por assonância, quer dizer, soa do mesmo nome. Quando Lameque colocou o nome do seu filho Noé, essa palavra está ligada a duas palavras por assonância. A palavra descanso era uma dessas palavras e a palavra consolo também. Por isso, quando Lameque tem Noé, lá em Gênesis 5, ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga das nossas mãos. Quando Agar põe o nome Ismael, porque Deus a ouviu, ela
conheceu a Deus como Deus que ouve. Essa palavra Ismael significa alguma coisa como Deus ouve, que é uma variação de Samuel também, que é da palavra chamar, que é a palavra ouvir. Quando Jacó nasce com a mão segurando o calcanhar do irmão, o nome dele está ligado a calcanhar. Pode ter dois sentidos, e na verdade esses dois devem ser considerados. O primeiro deles é que é aquele que segura pelo calcanhar, é um enganador, um trapaceiro. Mas também tem uma perspectiva divina, que Deus esteja nos seus calcanhares, e é isso que vemos na história, Deus no calcanhar de Jacó. Então o nome era uma descrição do caráter de uma pessoa. Mais do que isso, o nome denotava a essência de uma pessoa, tanto que Deus muda nomes de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de povos, de multidões. É isto que significa o nome Abraão. Então, os nomes de Deus, meus queridos, revelam o seu ser divino. Proclamar o seu nome significa proclamar o próprio Deus. Adorar o seu nome significa adorar o próprio Deus e considerar os seus atributos. Honrar o seu nome significa honrar o próprio Deus. Santificar o seu nome significa tratá-lo de forma honrosa, de modo que reflita com precisão o seu caráter. Desse modo, nós podemos, então, aplicar aqui ao mandamento, que é um princípio geral. Tomar o nome de Deus em vão significa, antes de tudo, desprezar o próprio ser de Deus e blasfemar dos seus atributos. Quem toma o nome de Deus em vão está revelando desprezo por Deus, desprezo pelo Senhor. Você não pode tratar o nome de Deus em vão e dizer que você honra a Deus, porque o seu nome é santo. Isso era tão sério que os hebreus evitavam pronunciar o tetragrama. Eles não pronunciavam a palavra Yahvé. Quando eles liam o texto onde tem a palavra Yahvé, eles pronunciavam Adonai. E por causa disso é que nós temos uma pronúncia provavelmente equivocada, Jeová. É porque os judeus, aqueles que colocavam sinais vocálicos, eles colocavam as vogais de Jeová no nome, as vogais de Adonai no nome de Yahvé. Então, lendo, ficava Jeová. Não sabemos exatamente a pronúncia, se era Yahvé, é a mais provável, Yahvá, pode ser, Yervé, pode ser também, mas o ponto é que esse era o nome mais pessoal de Deus, exclusivo de Deus, porque os outros termos, Elohim, Eloá, Eloar, El Elion, El Shaddai, a palavra El era um nome usado para qualquer tipo de Deus e tinha que ter uma caracterização para significar que era o nome de Deus. Mas Yahvé era um nome específico de Deus e blasfemar do seu nome significa, tomar o seu nome em vão significa ofender o próprio Deus, a honra do próprio Deus. Então este é o ponto que você precisa aprender. Mas nós precisamos também entender o que é tomar o nome em vão. Então nós já vimos que tomar o nome em vão implica em desonrar o próprio Deus, desprezar o seu ser, desprezar os seus atributos. Esse é o princípio geral. Mas o que é tomar em vão? Quando é que eu tomo o nome de Deus em vão? Eu quero começar colocando que esse tomar em vão, em várias ocorrências, ele é usado para referir-se a algum tipo de pronunciamento que é feito de maneira precipitada. E uma forma de nós entendermos o que é tomar o nome de Deus em vão, e este é um segundo ponto, aqui trazendo o primeiro significado do verbo tomar. Quando você olha as diversas versões desse mandamento em português, você consegue entender, e eu vou destacar algumas delas sem nem mencionar quais exatamente, porque algumas traduções são de inglês e eu estou trazendo português, mas algumas delas, como a NVI, a nova versão, a Bíblia na linguagem de hoje, e outras mais, eu quero colocar algumas formas aqui diretamente para a gente
caminhar mais rápido. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é a nossa tradução. A outra que diz, não uses indevidamente o nome do Senhor teu Deus. A NVI traz, não pronunciarás o nome de Yahvé teu Deus, para não usá-lo indevidamente. Outra traz, não faças mau uso do nome do Senhor teu Deus. Outra tradução diz, não uses impropriamente o nome do Senhor teu Deus. Uma outra diz, não usem o meu nome com propósitos malignos, com motivação maligna. E ainda, um autor, um comentarista, traz a tradução, não abusarás do nome do Senhor teu Deus. Não jures falsamente pelo nome do Senhor teu Deus. Não tomes o nome de Yahvé teu Deus de modo vazio. Essas traduções todas, elas vão nos mostrar que o terceiro mandamento está relacionado, por um lado, a alguma coisa relacionada à fala. Não é a única, esse é apenas o primeiro. É o nosso segundo ponto, mas é o primeiro significado de tomar. Esse nem é o significado mais literal, mas pelo uso desse verbo, que muitas vezes está ligado ao falar, dois pecados estão sendo proibidos aqui: o perjúrio e a profanação. O perjúrio e a profanação. O que é o perjúrio? Usar o nome de Deus falsamente, por exemplo, ao fazer uma promessa. Você faz uma promessa em nome de Deus, em nome de Jesus, e você não cumpre. Você cometeu perjúrio. Agora preste bem atenção numa coisa: os judeus, para evitar cometer perjúrio, eles não juravam pelo nome de Deus, os judeus da época de Jesus, os fariseus. Olha, eu não vou cometer perjúrio, então eu não vou nem tocar no nome de Adonai. Então eles, quando queriam fazer uma promessa, sabendo que poderiam não cumprir, sabendo que tinham o risco de não cumprirem, e às vezes até não tendo o propósito de cumprir, eles diziam, olha, eu juro pelo céu, eu juro, eu prometo a você pela terra, eu juro por Jerusalém, eu juro pela minha vida. Mas ele não jurava por Deus. E ele achava que com isso ele estava livre de cometer perjúrio. E é exatamente este erro que Jesus quer corrigir quando ele, lá em Mateus 5, eu peço que você abra, ele exatamente está trazendo aqui, não o mandamento literalmente, mas uma interpretação e o entendimento do mandamento, capítulo 5, 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os seus juramentos. Essa era uma leitura, Jesus está citando, e os fariseus também citavam, Levítico 19, 12. E por quê? Porque Levítico 19, 12 é uma aplicação do terceiro mandamento, uma aplicação casuística. O que é uma aplicação casuística? Na verdade, a lei não são só os 10 mandamentos. Você tem os 10 mandamentos e logo em seguida, a gente vai ver isso na sequência da exposição, se Deus quiser, Deus faz aplicação a diversos casos. Como é que você vai aplicar isso? Deus traz, inclusive, com uma lei civil. E casuística é a aplicação de um princípio geral a um caso específico. E uma das formas como você quebrava o terceiro mandamento está em Levítico 19, 12. Não jurareis falsamente pelo meu nome, ou profanareis o nome do seu Deus. Não jurem pelo meu nome, ou vocês vão profanar o meu nome. Portanto, tomar o meu nome em vão. Então, Êxodo 27, 20, verso 7, pode estar dizendo, não eleves o nome do Deus nos teus lábios falsamente.
E esse era o entendimento dos fariseus. Nisso eles estavam certos. Mas quando eles aplicavam, para não jurar falsamente, eu não vou mencionar Deus no meu juramento. Olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Alguns entendem que Jesus está proibindo qualquer juramento em qualquer situação. Não é isto. Eu não tenho tempo para discutir isso. O que Jesus está proibindo é não jures, continue a leitura, nem pelo céu, essa é a coisa, não jure de jeito nenhum, nem pelo céu, que era que eles juravam, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, do Messias, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto, tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que Jesus está dizendo é, não importa se você vai usar o nome de Deus ou não. Quando você fala falsamente, quando você mente, ele está falando para a gente do povo de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus, o nome de Deus está sobre nós, mesmo que nós não usemos. Quando nós mentimos, nós quebramos o terceiro mandamento, entendeu? Mentira é perjúrio sempre, porque ele diz, a tua palavra deve ser sim, sim. Quando é sim, você tem que dizer sim. Quando é não, é não. Quando você mente, quando você faz uma promessa e não cumpre, para os seus filhos, por exemplo, você promete disciplinar e não disciplina, promete recompensar e não recompensa. Quando você mente, você toma o nome de Deus em vão, mesmo que você não tenha colocado Deus na frase. É isso que Jesus está dizendo. Então, o terceiro mandamento está proibindo o perjúrio e toda mentira, toda palavra falsa, toda palavra dúbia é perjúrio diante de Deus. Porque, mesmo que eu fale do céu, o céu está ligado a Deus, é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés, a tua vida pertence a Deus, tudo neste mundo está ligado a Deus. Quando você trata a criação de modo pecaminoso, você está desonrando a quem criou. Então, o perjúrio e a profanação. Perjúrio é usar o nome de Deus falsamente, e a profanação é usar o nome de Deus de maneira frívola, irreverente. Claro que o perjúrio é uma profanação, mas nem toda profanação é perjúrio. Você pode profanar o nome de Deus usando irrefletidamente. Certa vez estava num lugar consertando meu computador. Muito tempo eu morava em Caracaraí, o rapaz estava aqui, era aí de Boa Vista, e eu levei para consertar. E ele mexendo lá não conseguia achar o problema. E aí ele disse, olha, aí ele fez a última tentativa e disse, agora vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo em nome de Jesus. Ele acabou de fazer um teste, não deu certo. Aí ele soltou um palavrão de 12 sílabas ou mais. Ele tinha acabado de falar em nome de Jesus, e agora a mesma boca saiu bênção e saiu maldição. Isto é tomar o nome de Deus em vão. Tiago nos alerta quanto a isso. Eu peço que você abra em Tiago. Tiago capítulo 3. Verso 8 em diante. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens. E os homens são o quê? São feitos à semelhança de Deus. Portanto, nós estamos blasfemando contra Deus quando falamos mal uns dos outros. Ele diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A gente é capaz de louvar a Deus
ao que está sentado no trono e no momento seguinte blasfemar do próximo, ou tratar mal o próximo. A gente é capaz de, no dia do Senhor, antes ou depois de louvar a Deus, pecar com os nossos lábios. E nós estamos, nesse caso, quebrando o terceiro mandamento. Em suma, o terceiro mandamento, meus irmãos, adverte contra usar o nome de Deus falsamente para dar crédito a uma afirmação sobre algo inventado. Consequentemente, ele proíbe qualquer uso do santo nome de Deus sem importância verdadeira, trivializando o tetragrama ou o nome de Deus. Então, por último, ao contrário do que muitos em geral entendem, tomar não se refere apenas a pronunciar. Na verdade, o verbo tomar significa carregar. E esse verbo é o mesmo usado em Êxodo 28:12. Arão tinha sobre os seus ombros 2 pedras que representavam os nomes, estavam escritos os nomes dos filhos de Israel. E ele tinha também uma estola, um peitoral com 12 pedras, cada uma delas representando cada uma das tribos do povo de Israel. E lá está escrito em Deuteronômio 28:12 que Arão levará os nomes dos filhos de Israel sobre os seus ombros como memorial diante do Senhor. E em Deuteronômio e em Êxodo 28:12 diz também: Arão levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, as pedras de ônix sobre os seus ombros e as pedras do peitoral sobre o seu coração. Então a ideia também é de carregar o nome de Deus como representando a Deus, assim como Arão carregava os nomes dos filhos de Israel, representando os filhos de Israel perante Deus. Quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o que ele está dizendo? Você é povo de Deus, você carrega o nome de Deus com você. Para onde você vai, você leva o nome de Deus. E tudo que você faz está ligado ao nome de Deus. Então isso se refere não apenas aos atos. Deus colocou o seu nome não apenas no lugar onde deve ser adorado. Ele também colocou o seu nome em Israel, em Deuteronômio 25:5. Você lembra de 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês têm blasfemado, têm feito os gentios blasfemarem do meu nome. Então em 1 de Pedro 4,16 diz que se eu sofro como cristão, não devo se envergonhar, mas louvar a Deus de quem nós carregamos o nome. Então, crente, você não toma o nome de Deus em vão apenas quando fala frivolamente, apenas quando fala falsamente. Você toma o nome de Deus em vão quando você age pecaminosamente, porque o nome de Deus está em você. Lembra, na semana passada falamos sobre ser tropeço para o irmão? Quando nós agimos pecaminosamente e somos tropeço para outros, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma leitura de Romanos 2, 17 a 24. E eu quero terminar com esta pergunta. A forma como você tem se comportado, a forma como você age e reage diante das situações da vida, ela leva as pessoas a glorificar a Deus e a ver a beleza de Cristo, ela leva as pessoas a blasfemarem de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Porque lá Paulo fala aos romanos: se porém tu que tens por sobrenome judeu e você deve agora considerar crente, e repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você pronuncia a lei de Deus, você diz, você canta a lei de Deus,
a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, mas você transgride a lei. Ele diz, verso 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Presta atenção, crente. Quando você leva as pessoas a pecar por causa do seu mau comportamento, você está quebrando o terceiro mandamento. Quando você leva as pessoas ao tropeço, quando você leva os gentios a blasfemarem, você está tomando o nome de Deus em vão. Nós precisamos, queridos, lembrar que o nome de Jesus está sobre nós, o nome que está acima de todo nome. Tudo o que fazemos é em nome de Jesus. Você quer saber como você deve reagir? Normalmente a gente age por impulso. A raiva vem e a gente obedece à raiva. A ansiedade vem e a gente se alvoroça pela ansiedade. O medo vem e a gente obedece o medo. Os desejos vêm e a gente obedece. A gente anda a reboque das emoções. Mas nós deveríamos sempre perguntar, antes de agir. E eu termino com esta palavra. A palavra de Deus diz em Colossenses 3. Você quer um bom critério para saber como você deve agir ou reagir? Verso 17. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, que é o lado positivo do terceiro mandamento, tá? Coloque aí, o lado positivo do terceiro mandamento. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Antes de fazer alguma coisa, você deve dizer, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Porque você carrega o nome, você representa o nome, você é a representação desse nome. Então não carregue esse nome em vão. Antes de agir ou reagir ou responder, pergunte, eu posso falar isto em nome de Jesus? Eu posso falar isso quando eu falo, eu estou representando Jesus? E aí você vai entender o que é tomar o nome de Deus em vão. Tu és bem-vindo aqui.